Salve, salve rapaziada que assiste o nosso canal, beleza? Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje vamos ver aqui o que o Vampeta falou sobre essa vitória da seleção brasileira sobre o Panamá. Goleada, na verdade, né? 6-2. Lembrando que o Panamá é uma seleção muito abaixo e no começo do primeiro tempo ainda o Brasil sofreu com o Panamá, hein? Temos que abrir o olho, porque Marrocos não é Panamá. Bora ver aqui o que o Vampeta falou. Antes da gente ir pro vídeo, deixar os créditos e agradecimento ao canal Jovem Pan Esportes e bora pro vídeo, rapaziada. Vamp, a partida do Brasil contra Panamá 6-2, um resultado protocolar, era bastante esperado essa vitória brasileira com placar elástico, né, Vamp? O Brasil pegar uma seleção, né, vai pegar o Haiti, que ia fazer um amistoso com a seleção caribenha, né, o Panamá dali do Caribe, como vai pegar também o Egito, que é africano, quase o mesmo estilo de jogo da seleção do Marrocos. Segundo tempo, o Brasil de lanche, primeiro tempo muito equilibrado, né, em algum momento até o Panamá melhor. Mas era um jogo que não é de cobrança, é para dar ritmo, para alguns atletas mostraram. Gostei da performance da entrada do Paquetá, como no primeiro tempo o Vinícius Júnior também foi o principal jogador do Brasil, né, e dá essa confiança. A seleção embarca, aí se chega nos Estados Unidos, aí tem um amistoso contra o Egito, e aí começa a Copa do Mundo. Mas foi válido. Até em cima disso que você falou, dos jogadores que entraram no segundo tempo, foram 11 mudanças, né? Teve esse acordo entre as seleções, ou seja, foram 10 jogadores de linha do Brasil que foram substituídos no intervalo, mais o goleiro. Só ficou o Léo Pereira jogando os 90 minutos. Dá pra dizer que os reservas foram melhores do que os titulares hoje? Não, bom para os reservas, né? Se você pegasse também, botasse Vinícius Júnior, Rafinha, todo mundo no segundo tempo, eles iam fazer a fumaça. E olha que tem ainda a chegada do Gabriel Magalhães, Gabriel Martinelli e do Paulo Marquinhos, que vai se apresentar provavelmente amanhã e vai estar embarcando para os Estados Unidos. Flávio Prado também com a gente aqui no pós-jogo da Jovem Pan. Os destaques do Brasil nessa goleada por 6-2 e também as entradas dos atletas no segundo tempo, Flávio. Dá para dizer que os reservas foram melhores do que os titulares, né? Teve o gol do Ryan, do Lucas Paquetá, do Danilo, enfim. Uma atuação do Brasil, dá para dizer, com mais gols no segundo tempo, né, Flávio? Mas assim, são situações opostas. O pessoal, teoricamente titular, já entra com o pé mais em cima, tem mais receio de machucar. Os reservas, eles querem mostrar serviço, querem ganhar posição. E o time do Panamá já estava desgastado. O primeiro tempo do Panamá foi muito bom, então o time estava desgastado. Eles aproveitaram isso e aproveitaram bem as oportunidades, todo mundo entrou bem no jogo, que entrou, o Igor Thiago, o Ryan e o Paquetá, né, que é um cara que eu não reputo como reserva, não. Ele pode ser reserva no começo, mas acredito que ele ganha posição na Copa do Mundo. E você, Daniel Lian, também com a gente nessa vitória do Brasil 6-2 para cima do Panamá. O adversário era fraco, mas eu acho que foram alguns pontos positivos aí. Para até esses jogadores reservas que você citou, eu acho que o Ryan entrou ali com personalidade, o próprio Hendrick, que acabou não fazendo gol, mas é um jogador importante. O Igor Thiago, de novo, chamou a responsabilidade para bater um pênalti. E temos aí também o Danilo, né? Esse, para mim, é capaz de ganhar titularidade ao longo da Copa do Mundo. Ou até antes, né? Se o Ancelotti tiver ali um arrojo um pouco maior, eu escalaria ele na titularidade. Eu colocaria, tá numa fase incrível, fez um gol muito bonito hoje. Outra dúvida fica em relação ao Paquetá, né, que é um jogador importante para a ligação ali do meio-campo do Brasil e é um cara que chega muito também ali na frente. Então o Ancelotti foi bom para colocar aí alguma dúvida na cabeça do Ancelotti, que ele pode contar aí com algumas peças aí no início da Copa do Mundo. Ô Vamp, até sobre essa questão de time titular, time reserva, alguns dos reservas podem fazer o Ancelotti mudar de ideia pela atuação de hoje em relação ao time titular para a estreia da Copa. O Flávio citou o Paquetá. Eu também citei na jornada no jogo o Paquetá e o próprio Danilo. Eu acho que esses dois podem sim começar a Copa do Mundo como titular.
Agora, não dá pra dizer que o resultado de hoje influencia em alguma coisa na Copa, Não, né? não. Assim, na questão que eu digo de emocional, Não, psicológico, tanto nada, por bem né? como por mal, mas é bom sempre ganhar. Você viu que o Viga e o Boni falou que já tinha até um ameaço de vaia no Maracanã, né? Aí fez o segundo, o terceiro, acomodou tudo. É, porque terminou foi pro intervalo com 2-1. Mas quando tava 1-1, a torcida ameaçou uma vaia. É, teve isso, né? E o gol foi no finalzinho do primeiro tempo, o 2-1 do Brasil contra o Panamá. A escalação titular de hoje, Flávio, eu até vou pegar aqui, claro que tinha jogadores que estavam servindo a Champions League, por isso não atuaram, né? A dupla de zaga do Brasil, titular, não pôde atuar. Mas o time que começou hoje foi o seguinte. Eu vou até pegar aqui e aí nós vamos destacar, por exemplo, o que poderia mudar de diferente olhando a atuação de hoje. O Brasil começou com Alisson, Wesley, aí Bremer, Léo Pereira e Alexandro, Casimiro, Bruno Guimarães, Matheus Cunha com Luiz Henrique, Vinícius Júnior e Rafinha. Esse foi o time titular do Brasil. E com esse adendo dos jogadores, a dupla de zaga titular que estava servindo os seus clubes na Champions League. O que você faria de diferente, se é que faria algo de diferente, pela atuação de hoje ou pelo que você entende de jogador que pode render melhor na Copa do Mundo pela seleção? Olha, eu sou partidário de um lateral mais fixo, menos convencional, um zagueiro, banhos na direita, para ser bem claro. A esquerda é um problema. Pode até ser o Wesley, dependendo do jogo, que ele está jogando na esquerda na Roma. Meu de zaga vai ser Marquinhos e Gabriel Magalhães, aí não tem muito problema. E também precisa dar uma olhada nessa marcação no meio-campo, porque o Brasil tomou 2 gols do Panamá. 2 gols do Panamá no Maracanã. E principalmente o Alisson no primeiro tempo fez pelo menos uma defesa importante, que poderia redundar em 3 gols do Panamá dentro do Maracanã. Quer dizer, é um negócio para se pensar bem, né? Então tem que dar uma olhadinha. Eu acho que a defesa. Não é tanto a defesa, não. A proteção da defesa carece de um melhor equilíbrio. E o Ancelotti vai ter que usar esses dias dos Estados Unidos para criar esse equilíbrio, talvez mudando o jogador, mudando o conceito dele de 4-2-4, que é um conceito meio complicado. Embora os jogadores estejam voltando, o Luiz Henrique voltou, o Vini voltou e tal, o Matheus Cunha volta, mas essa retomada não foi tão eficiente hoje, não. Olha, ainda falando sobre o Lucas Paquetá, ele entrou no segundo tempo, 45 minutos jogados, com 1 gol e 1 assistência. 4 grandes chances criadas, acertou 95% dos passes, 37 de 39, e ganhou 3 de 6 duelos. Uma boa atuação do Lucas Paquetá na segunda etapa. Você acha que é um nome que pode aparecer como titular na estreia da Copa ou até mesmo no decorrer dos jogos, Lian? No decorrer dos jogos eu acredito. Na estreia da Copa acho que não. Acho que o Ancelotti já tem ali um time na cabeça dele ali para a estreia da Copa. Eu acho que o Paquetá tem potencial sim para titularidade. Você vê hoje o passe que ele deu ali para o gol do Danilo foi um passe muito especial ali, uma bela assistência dele, enfim, é um jogador muito participativo durante os jogos. Eu acho que é outro que pode ser que ganhe a titularidade talvez no decorrer da Copa, mas o Ancelotti acho que já tem a equipe base dele ali na cabeça, né? Um que entrou hoje foi o Luiz Henrique na titularidade. Eu acho, para mim, um grande jogador, colocaria também como titular já para estrear na Copa. Hoje ele não foi muito bem, não, mas é um jogador que é bom para quebrar defesa, enfim, fazer aquela ligação. É um jogador importante aí, o Luiz Henrique. Ivamp, hoje tivemos o primeiro gol do Ryan com a camisa da seleção brasileira. É um dos que nós citamos aqui, que também entrou no segundo tempo. A atuação e o golaço dele, o primeiro com a camisa da seleção brasileira, Vamp. Primeiro, a saída errada do goleiro do Panamá. O Ryan não tem nada a ver com isso. Fez um golaço, ele que fez uma temporada muito boa na sua primeira temporada de Premier League, né? Fez um golaço. É um cara que tem personalidade, é um menino que já era de seleção de base, no Vasco sempre jogou bem, foi para a Inglaterra jogando bem, e acredito que na Copa vai ser muito útil para o Ancelotti também, né? Ele que tem muita personalidade. O Flávio também com a gente aqui.
o Flávio, o Ryan, que tinha uma dúvida, né, se ele seria convocado ou não. No final das contas, para mim, merecidamente foi convocado, justamente. E hoje aparece como essa opção no segundo tempo e marca um golaço. Claro, contou com uma falha ali, mas ele não tem nada a ver. Chegou a chance, meteu pro gol numa bela jogada, um golaço do Ryan, primeiro gol dele pela seleção. Então, o jogador, ele tem que aproveitar a oportunidade, é assim que a coisa funciona. Houve uma falha, mas ele aproveitou bem. E isso é legal, o tipo de jogador que vai meio sem compromisso, e aí pode ser uma surpresa até para os adversários. Outro que eu gostei muito foi o Igor Thiago, viu? De novo, ele tá bem à vontade, saiu da área, procurou espaço. Gostei muito, mostrou de novo personalidade. Pois é, eu ia até falar sobre isso também, sobre o Igor Thiago e sobre o Danilo, né, Daniel Lian? A boa atuação do Igor, o golaço do Danilo do Botafogo, outro que tem ali uma expectativa lá em cima, com justiça também, né? Tem atuado muito bem, foi muito bem nos últimos amistosos contra França e Croácia, e aí, nessa oportunidade... França e Croácia, né? E aí depois... A França também, né? Isso, França e Croácia. E aí ele acaba, naqueles amistosos, conseguindo cravar o seu nome na Copa do Mundo. Duas atuações também que chamaram a atenção nessa noite no Maracanã. A boa atuação do Igor Thiago e o golaço do Danilo do Botafogo. Inclusive o Danilo pediu para não jogar no Botafogo aí os últimos jogos aí do Brasileirão, exatamente por conta dessa convocação para a seleção brasileira, não quis arriscar, aquela coisa toda. São dois jogadores que não sentiram o peso da camisa da seleção brasileira, porque às vezes tem jogador que é de clube e chega na seleção, fica apagado. Esses dois não, eles chamam a responsabilidade. O Danilo, para mim, seria titular já na abertura da Copa. Eu arriscaria, se eu fosse o Ancelotti, eu colocaria ele para titularidade. Já o Igor Thiago é um jogador que pode também, no decorrer das partidas, entrar, é uma peça importante, jogador forte, enfim, pode trazer também e que chama a responsabilidade. Se o Brasil tiver até uma decisão por pênaltis... É um cara que sempre quer bater o pênalti. Ele chama e fala, pode deixar comigo que eu bato. Foi assim nos amistosos, foi hoje também. Enfim, eu acho que são peças importantes. O Danilo, eu até arriscaria a titularidade para o início da Copa. Eu vou falar isso com o Vamp. A atuação do Igor Thiago, Vamp e também o Danilo. Muita gente comentando que o esquema com 4 jogadores ofensivos não vai dar certo. Muita gente apostando nisso, que o Ancelotti terá que mudar. E aí, no segundo tempo, ele preencheu mais esse meio campo, mudou o ritmo da seleção e conseguiu construir esse placar. Você concorda com isso? E também sobre o Danilo. Merece ser titular? E o Igor Thiago, a atuação dele hoje? O Igor Thiago, para mim, banco, pode entrar e ter oportunidade, mas eu concordo com todo mundo aí. Já falava, eu botaria uma perna a mais, que seja do Danilo, do Paquetá, jogaria como um homem mais no meio campo. Porque fica muito vazio, né? Casimiro e Bruno Guimarães sozinho. Ele com mais um, o Bruno Guimarães chega fácil na área, Casimiro fez o gol entrando na área hoje, e o Danilo, o Paquetá também entra na área. Eu tiraria um da frente. Exatamente. E aí, nessa função, o Danilo poderia ser a opção, né, Flávio? Tem jogado muito, você destacou também ele agora há pouco, junto com o Igor Thiago, e essa opção do Ancelotti. Os torcedores, né, o pessoal que acompanha a seleção brasileira tem falado disso, que esse quarteto ofensivo pode não ser bem sucedido na Copa do Mundo. E dos 4 hoje, o que foi pior foi o Rafinha, até porque vinha de contusão e tal. É meio esquisito, né? O Rafinha tem sido o melhor brasileiro nos últimos anos jogando lá no exterior. Ele e o Vini, esse ano especificamente foi o Rafinha, mas vinha sem jogar nos últimos jogos e tal. Mas se você for olhar bem, se for tirar alguém, vai ter que ser o Rafinha, porque o Matheus Cunha tá muito bem, eu gosto, o Vinícius muito bem, ou pelo menos hoje foi muito bem. E aí vai sobrar. Qual é o outro que tá? Deve ter o Vinícius bem, o Matheus. E o Luiz Henrique hoje também não foi bem. Mas ele não vai ser o titular. Aí é o camisa 10, né? Aí é diferente. Mas hoje eu acho que o Neymar vai recuperar e ele vai ser titular.
Você acha que o Neymar vai ser titular? Vai ser titular. Se tiver em condição, né? Aí talvez falam que ele não esteja 100% contra o Marrocos. Vai pro segundo, terceiro jogo. E olhe lá, hein? Essa também é uma dúvida, mas como o Flávio e o Vamp citaram, também, hein? Claro, uma outra possibilidade do Neymar aparecer aí no Mas eu não time poria titular. no começo, não. Eu citei, mas eu não poria no começo. Acho que ele não tem condição para jogar 90 minutos. E não precisa. É jogar com parcimônia. 15, 20 minutos finais e tal, para usar bem o cara com tudo que ele pode dar na atual condição física dele. Perfeito. Daniel Lian, quer falar alguma coisa? Eu te fazer uma pergunta. Acho que Pode só falar. vai colocar ele no decorrer dos jogos. Acho que para titular, o Ancelotti não vai arriscar assim já nesse começo aí, nem na fase de grupos aí, de colocar o Neymar já na titularidade. Ele vai esperar, se tiver bom, e aí ele entra nas partidas, porque aí é realmente um jogador diferenciado, né? E para fechar com você, Daniel Lian, o Brasil agora volta a campo contra o Egito, o último amistoso nos Estados Unidos. A seleção do Egito é melhor do que a seleção do Panamá, pelo menos nos últimos jogos me pareceu isso. Nada de espetacular, mas acredito eu que o Brasil terá um pouco mais de dificuldade contra o Egito do que contra o Panamá, concorda? Tem jogadores que atuam, né, no futebol europeu, então é um nível um pouco melhor. Tá certo que a distância entre as duas seleções é muito pequena, né? Porque o Panamá está na 33ª colocação no ranking da FIFA e o Egito na 29ª. Mas tem Mohamed Salah, enfim, é uma equipe que tem jogadores com mais cancha, né, mais experiência e jogam até muitos deles no futebol europeu. Então isso daí vai ser um teste um pouco melhor do que foi o do Panamá. Mas o teste mesmo vai ser, infelizmente, na abertura da Copa. Aí é que é o teste real, né? Aí para saber como é que vai estar o nível da seleção brasileira. Serão 3 jogos na fase de grupos da Copa e os 2 de agora, né? Desses 3 jogos, o adversário mais forte é Marrocos, que já estará na disputa da Copa, né? Então, o adversário mais forte, de fato, é Marrocos. E o duro é que é logo na estreia, né? Podia estrear contra o Haiti, né? Mas, infelizmente, será o Marrocos. Mas já vai ser uma grande prova para o Brasil, né? Do que pode fazer na Copa do Mundo. Sendo que, mesmo fase de grupo, não é aquele termômetro. A gente lembra que a Argentina, campeã do mundo, perdeu também na fase de grupos e depois foi campeã. Isso já ocorreu também com outras seleções. Com a Espanha. Ela perdeu o primeiro jogo da Suíça e depois foi campeã. Isso aí.